Então, dando continuidade aqui ao nosso vídeo, o que é essa Maidan? O que é essa Maidan, essa obra aqui de Stanislav Wyszok e Alexei Kachetkov? Os autores, a propósito, eu conheço pessoalmente, inclusive convidei um deles para um restaurante brasileiro em Moscou. Nada mais é do que um golpe de Estado contra um governo legitimamente constituído, orquestrado pelos Estados Unidos da América. A situação da Maidan é tão absurda, mas tão absurda, que a Ucrânia se transformou em um país colonial, no qual eles nomearam americanos para dirigir companhias estatais ucranianas e chamaram o ex-presidente da Geórgia, acusado de vários crimes de corrupção, o Saakashvili, para ser o governador de Odessa. É como você imaginar, por exemplo, a gente sabe que na América Latina o ex-presidente do Peru, Alberto Fujimori, fugiu para o Japão. É como você imaginar o governo Temer chamando Alberto Fujimori para se tornar, nomeando ele como governador do Rio de Janeiro. Isso aconteceu na Ucrânia, quer dizer, uma coisa completamente absurda, surreal, por assim bem dizer. Nessa Maidan, o que eles fizeram? Eles espancaram todos que eles consideravam como comunistas, fossem esses comunistas stalinistas, moderados, não é? Arrependidos, como é o caso desse professor Migovski, não é? Dentre vários outros tipos de pessoas. Espancaram veteranos da Segunda Guerra Mundial, isso eles fizeram também. Queimaram pessoas vivas no sindicato de Odessa, e hoje a Ucrânia é uma loucura completa. Para vocês terem uma ideia, uma rua que recebia o nome de um general do Exército Vermelho que libertou a cidade de Kiev, General Vatutin, foi recentemente renomeada para Roman Shukhevych. Roman Shukhevych, para quem não sabe, foi um genocida, membro da Organização dos Ucranianos Nacionalistas, a UNUPA, que comandou o massacre de Katyn, em Belarus, onde eles pegaram todos os membros de uma vila pequena que eles puderam encontrar no caminho, colocaram dentro de uma igreja e queimaram vivos. É uma tragédia muito bem representada no filme Igi Ismatri, um crime contra a humanidade. Se você assistir ao filme, o que é mais interessante, né? E isso a gente passa a entender como funcionava o sistema soviético. Existe um momento, o diálogo final do filme, em que um dos integrantes do bando nazista, ele falava russo, ele, no caso, não era alemão, e tem um momento em que ele diz, né, né, nós não somos alemães, não somos alemães. Entretanto, ele não diz quem eles realmente eram em termos de nacionalidade. Isso por quê? Porque foi um massacre cometido por neonazistas ucranianos. E na época da União Soviética, já que predominava o ideal da amizade dos povos, então o que eles faziam? Eles evitavam qualquer tipo de pretexto, né, para algum tipo de protesto nacionalista. Né? Tipo, se eles ali dissessem todos que eram ucranianos, podia alguém na Ucrânia se irritar, né, e organizar alguma espécie de ato, né, contra isso. Então eles evitavam qualquer tipo de atrito de natureza nacionalista, exatamente nessa época da União Soviética. E essa era a natureza do sistema socialista. Então, quer dizer, como que você acusa um sistema desses de cometer genocídio? Para você dizer que o Holodomor é uma falsificação histórica, basta você consultar, por exemplo, fontes independentes ucranianas. Fontes como o professor, por exemplo, E.F. Bezrodny, que é um doutor em ciências históricas e professor. Lembrando que na Rússia e na Ucrânia, para você ser professor, esse é um alto título acadêmico. Não é porque o sujeito ensina, digamos, a empinar, né, uma colher na orelha, que ele é chamado de professor. Não, professor na Rússia e na Ucrânia são pessoas com alto título acadêmico. Ele tem um artigo aqui chamado Mif о Голодоморе, Изобретение манипуляторов сознанием,
né? Ou seja, manipuladores profissionais da consciência, né? O mito do Holodomor. E ele acredita esse mito a ninguém mais, ninguém menos do que um indivíduo que nesse momento deve estar em festa com o diabo, chamado Zbigniew Brzezinski. Zbigniew Brzezinski, um dos cardeais da política externa norte-americana. Foi exatamente ele que propôs utilizar um historiador imigrante do Reino Unido, Robert Conquest, e outro, um professor americano, James Mays, para criar o término Holodomor, não é? Como sendo uma espécie de fome artificial, um genocídio, não é? Causado pelos russos, pelos soviéticos, pelo malvado Stalin, contra o pobre e inocente povo da Ucrânia. O autor desse artigo, né, é um intelectual de grande peso acadêmico, né? Quer dizer, um doutor de ciências históricas. Eu poderia citar ainda, né, outros doutores, como por exemplo G.S. Tkachenko, doutor de ciências filosóficas, professor da Universidade de Kiev. Ele, no ano 2008, quando foi tomada a decisão por decreto a propósito, uma decisão completamente autoritária do presidente Viktor Yushchenko, ele publicou um artigo chamado Mif a Golodomor, cientistas ucranianos sobre o projeto de Harvard, né? Porque ele chama o Holodomor aqui de um projeto de Harvard. Por quê? Porque esse projeto em Harvard foi criado por um imigrante britânico, Robert Conquest, né, Roberto Conquista, como alguns colocam, e outro chamado James Mays. E quais eram as fontes deles? As fontes deles eram neonazistas ucranianos que fugiram por razões óbvias da perseguição soviética. Lembrando que mesmo quando acabou a Segunda Guerra Mundial, os neonazistas ucranianos continuaram durante quase 4 anos combatendo na clandestinidade o Exército Vermelho. Eles cometiam atos terroristas, atos de sabotagem, matavam militares e oficiais do NKVD, e deste modo o governo soviético empreendeu uma campanha contra estes elementos. Uma campanha que, a propósito, culminou inclusive no assassinato por um espião soviético de Stepan Bandera, na Alemanha Ocidental, a propósito. A Alemanha Ocidental, a Alemanha pós-nazista, recebeu um criminoso de guerra, colaborador de nazistas e agente da espionagem alemã, como vários documentos hoje confirmam. O que é mais interessante é um momento em que, nesse artigo aqui do professor Bezrodner, ele menciona, né, ele questiona a autenticidade das chamadas testemunhas oculares, né, que muitas vezes são referidos em documentários sobre o Holodomor. Ele menciona aqui, por exemplo, especialistas pesquisando a tecnologia de fabricação dos representantes da Comissão do Congresso dos Estados Unidos da América, detectaram, né, que 80% das testemunhas vêm com a seguinte denominação: anonimna Ginka, né, ou seja, mulher anônima. Anonimne Padruja, né, organização anônima. Anonimny Cholovik, ou seja, pessoa anônima, isso em língua ucraniana. Maria, número e assim sucessivamente. Ou seja, pessoas que não têm nome nem sobrenome, sempre fontes anônimas. Quer dizer, a Universidade de Harvard criou um verdadeiro sistema de determinação de fatos históricos a partir de fontes anônimas, a partir de slurry, né? Como é que se diz isso em português? A partir de rumores. A partir de rumores.
O Holodomor ele é inteiramente baseado em rumores, né, sem qualquer confirmação histórica. Mas porque eu estive na cidade de Curitiba, eu estive em Prudentópolis, eu estive no Memorial Ucraniano de Curitiba, e lá uma pessoa que tem um avô, que tem um bisavô da Ucrânia, disse que o avô viu e sobreviveu ao Holodomor. Meus senhores, eu estive em Curitiba em 2011, inclusive visitei o Memorial Ucraniano. Todos, sem exceção, todos os ucranianos que eu conheci em Curitiba são pessoas que têm parentes, né, que têm avós que vieram do oeste da Ucrânia, do ocidente da Ucrânia. O ocidente da Ucrânia só passou a fazer parte da União Soviética em 1939. O Holodomor, né, aconteceu em 1932. Se o seu avô, bisavô, tataravô veio da Galícia, veio de Ivano-Frankivsk e viveu a fome, então ele pode ter vivido em outro estado menos na União Soviética. Porque em 1932 as regiões do oeste da Ucrânia faziam parte da Polônia e não da União Soviética. E de fato, na Polônia, em 1932, nos anos 30 de uma forma geral, houve fome. Não só matando ucranianos, como também matando poloneses. Aliás, não só na Polônia, como também na Tchecoslováquia, temos registro de fome nos anos 30. Nós temos registros de fome na Romênia, 100 mil crianças mortas, segundo fontes romenas, como muito bem atestado aqui por documentos mencionados nessa fantástica obra. Nós temos fome até nos Estados Unidos, segundo historiadores russos, 6 milhões de mortos em razão da grande fome americana. O autor ainda se dá eu não sei com que objetivo ele faz isso aqui, né, menciona dados absurdos. Ele menciona que a fome na Ucrânia, né, matou aproximadamente 10 milhões de mortos no processo de coletivização. Isso é um absurdo. A Ucrânia tinha aproximadamente 25 milhões de pessoas. Não existe ainda na história da humanidade esse exemplo de Estado que perdeu quase metade da sua população e continua existindo. Por que é que a União Soviética ia matar a sua própria população, seja ela a população de ucranianos, seja ela a população de camponeses, quando o país tinha deficiência de mão de obra? Até hoje, aliás, a Rússia é um país de proporções continentais, mas tem áreas que são completamente inabitadas. Para vocês terem uma ideia, o governo russo ele oferece terras de graça no Extremo Oriente aqui para poder habitar uma região que é praticamente inóspita ainda. Não existe sentido no Estado querer destruir a sua própria população para poder, com qualquer que seja o objetivo. Um ato de genocídio, só existe 2 genocídios atualmente reconhecidos, que é o genocídio armênio e o genocídio de judeus. Todos eles, o genocídio a propósito, o holocausto de judeus, foi reconhecido por um tribunal internacional. Não existe nenhum tribunal internacional que diz, que fale em Holodomor. Existe sim decisões de caráter político, visando enfraquecer o papel da Rússia no plano internacional, dizendo que os russos mataram, né, milhões de ucranianos porque eles tiveram Stalin. Essa é uma afirmação completamente sem lógica, completamente sem cabimento. As mesmas pessoas que dizem isso são as mesmas pessoas que prenderam também Slobodan Milošević, acusaram de genocídio. O que aconteceu? Só depois que Milošević morreu na prisão, então eles disseram, né, que na realidade ele era inocente. Quer dizer, precisou o sujeito primeiro morrer para depois dizer que ele é inocente. Chamar Stalin de criminoso é uma afirmação completamente sem cabimento, completamente sem lógica. É criminoso, então qual é o julgamento?
O que tem transitado em julgado dizendo que Stalin é criminoso? Ninguém pode dizer que Stalin é criminoso porque não existe nenhum julgamento que faça esse tipo de afirmação. E mesmo que houvesse esse tipo de julgamento, né? Mas porque a história julgou. A história não julgou. Vamos ver aqui o que é que diz o Instituto Levada, né? Que é um instituto um instituto formado por liberais a propósito. Popularidade de Stalin triplicou na Rússia desde 1990, mostra a pesquisa. Em 2016, o mesmo instituto fez uma pesquisa específica sobre a figura de Stalin. Os resultados mostraram que 54% viam as atitudes do soviético como positivas, 17% negativas e 32% eram indiferentes. Ou seja, a maioria da população russa aprova o governo de Stalin. Há inúmeros estudos que mostram isso. Se você for em uma livraria aqui na Rússia que mostra autores russos e não apenas autores ocidentais, você vai ter uma opinião sobre Stalin completamente diferente daquela que o Ocidente tenta forçar todos a aceitarem. Porque o Ocidente é assim, você só pode acusar, ninguém pode defender. Qualquer pessoa que estudou direito, como foi o meu caso, sabe que um tribunal, devido ao processo legal, você tem que ter a acusação, mas você também tem que ter a defesa. Então, se você tem alguém acusando, alguém que nesse caso é a burguesia, então você também tem que ter alguém fazendo a defesa. E fazer a defesa não significa não reconhecer erros. Significa sim defender aquilo que é justo. Logo, fazer afirmações dessa natureza, né, onde ele chega a comparar pessoas que defendem Stalin com defensores da ditadura militar, é uma afirmação completamente sem lógica. Não se trata de relativização de mortes, sim de fazer um estudo objetivo dos fatos. A história é composta de fatos objetivos e não de fatos subjetivos. Porque o ideal seria que cada pessoa tivesse uma Ferrari. Só que cada pessoa não tem uma Ferrari. Cada pessoa, né, tem talvez, sei lá, um Corsa, um Celta, pega metrô, pega ônibus, pega tramvai, anda a pé. E é nessas condições que as coisas têm que ser, que a história deve ser estudada. E não com base em fatores, né, fantasiosos. Porque o que poderia ser se não fosse Stalin. Isso não existe. A União Soviética teve o governo de Iosif Vissarionovich Stalin, um governo que construiu apartamentos para milhões de pessoas, apartamentos que eram entregues, eu disse entregues, eu não disse vendidos ou especulados, para engenheiros, para operários qualificados, para professores, para pessoas que, enfim, contribuíam para o desenvolvimento do país. A União Soviética de Stalin, que construiu o metrô de Moscou e o metrô de São Petersburgo, que muito mais parece com palácios subterrâneos diariamente utilizados por milhões de pessoas em todo o país. Um sistema de transporte efetivo, eficaz, um sistema de transporte bonito. Eu moro perto da estação Avtova, você chega na estação, você parece que chegou num palácio subterrâneo. Era isso, né? Era isso que os operários soviéticos tinham acesso. Quer dizer, a melhora das condições do nível de vida, a melhora das condições existenciais do ser humano. E aí aparece, quer dizer, um jornal, né, como Voyager, querendo criticar pessoas, querendo espinafrar na realidade pessoas que defendem o nome de Iosif Vissarionovich Stalin. Estão vendo esse apartamento aqui, no qual eu moro? Esse apartamento aqui, ele tem mais de 30 anos. Tem mais de 30 anos. Um espaço relativamente, eu não diria nem relativamente, diria até muito confortável para mim, construído na época de Iosif Vissarionovich Stalin, quer dizer, tem mais de 70 anos. E era assim que as pessoas moravam na época de Stalin. Se você perguntar para um russo o que é uma Stalinka, todo russo quer ter uma Stalinka. O que é uma Stalinka? Stalinkas são apartamentos, geralmente de 5 andares, construídos na época de Iosif Vissarionovich Stalin. E era nesses apartamentos que as pessoas moravam. Era nesses apartamentos que as pessoas tinham um aquecimento fornecido pelo Estado, para não passar frio
durante o inverno russo. Era nesses apartamentos que as pessoas tinham água quente para lavar as mãos, para tomar um banho. Quem no Brasil hoje se pode se dar ao luxo de tomar banho de água quente e de banheira? Isso é algo que tinha na casa de praticamente todo cidadão soviético. É por isso que hoje as pessoas gostam, né, têm essa avaliação tão positiva de Iosif Vissarionovich Stalin. Ele fortaleceu a influência geopolítica da União Soviética da Rússia. Ele criou, né, amizades sólidas com povos como, por exemplo, o povo chinês. Mais de 1/3 do globo terrestre era influenciado pela Rússia na época de Stalin. O país acabou com o analfabetismo, acabou com a ignorância. O país construiu excelentes hospitais disponíveis para todos, para camponeses, inclusive para camponeses ucranianos. Como é que alguém quer falar em genocídio ucraniano com o governo que mais construiu escolas e hospitais para ucranianos? Vocês imaginem só Adolf Hitler, né, construindo uma escola, um hospital no gueto de Varsóvia. É uma coisa completamente sem noção. Então, quer dizer, você comparar Stalin com Adolf Hitler é não apenas uma prova de ignorância, como uma prova de má fé. Pessoas como esse professor aqui nos fazem lembrar de um excelente artigo de um professor americano, professor doutor Michael Parenti. Ele escreveu um excelente artigo no qual ele inclusive critica Noam Chomsky, chamado Anticomunismo de Esquerda. Ele critica como muitas pessoas, né, na época querendo dizer que eram contra a Guerra Fria, começam se juntando à própria Guerra Fria, lançando ataques aos comunistas, à pessoa, né, e às ideias de Iosif Vissarionovich Stalin. Ele menciona como a Associação dos Americanos pela Democracia, né, ADA, é a sigla em inglês, eles expurgaram de suas fileiras todos os que eles consideravam stalinistas exatamente para, né, se desvincular da imagem de comunistas. O que aconteceu? Vocês acham que a direita americana passou a aceitá-los, então, em suas fileiras? Uma ova. Continuaram acusando do mesmo jeito essas pessoas de serem comunistas, de serem stalinistas. Para uma pessoa de extrema direita, não interessa se você é um comunista moderado, se você é um comunista arrependido, né, que, oh meu Deus, nós temos Cuba, me desculpe, porque nós tivemos Iosif Vissarionovich Stalin, me desculpa, foi um erro da nossa parte. Ele vai continuar chamando você de genocida, vai continuar chamando você de assassino, vai continuar dizendo que você tem que ser eternamente arrependido. Infelizmente, é por isso que se diz no Brasil que nós temos uma esquerda burra. Porque grande parte dos intelectuais de esquerda no Brasil, eles não se dão conta do óbvio. Nós vivemos a era da guerra de informação. Em uma guerra, você não dá as armas para o inimigo. Você imagina lá, você está na sua trincheira, né? Você tem tanques, você tem armas, e aí você coloca, né, nas mãos do seu inimigo, né, você coloca tanques como esses aí, entrega armas para eles. Isso é coisa que não existe em guerra nenhuma. Nós vivemos uma guerra de informação. E antes de tudo, como bem colocava Karl Heinrich Marx, a história de todas as sociedades é a história da luta de classes. Em uma luta de classes, em uma luta contra uma burguesia agressiva, contra uma burguesia reacionária, contra uma burguesia que se utiliza de todos os meios e se utilizou para destruir a primeira experiência socialista da história, né, utilizando atos de terrorismo, de sabotagem. Só para vocês terem uma ideia, nos anos 30, representantes comerciais da sociedade Arcos, da União Soviética, foram fuzilados em um atentado terrorista em Londres. Um atentado terrorista que a polícia londrina não fez nada para impedir. Só para vocês terem ideia, os kulaks, né, que, segundo o autor coloca aqui, foram vítimas, né, da liderança stalinista, essas pessoas elas se organizavam em bandos armados, matavam funcionários do governo, matavam diretores de kolkhozes. Inclusive aqui em Leningrado,
Para quem não sabe, embora a cidade tenha sido renomeada para São Petersburgo, a região administrativa ainda se chama Leningrado, né? Leningradskaya Oblast, ou seja, a região de Leningrado. Aqui existe um túmulo criado para o primeiro caucasiano assassinado pelos kulaks. E foi exatamente por isso que essas pessoas foram reprimidas pela mão pesada de Stalin. Não é nada que o autor coloca aqui, como ele tenta dizer que o PCO defende pessoas que defende a repressão, quer dizer, defende o assassinato de pessoas que fazem greve, quer dizer, uma interpretação completamente absurda, fantasiosa e que demonstra que esse professor não tem nenhum conhecimento daquilo que ele fala.